Começando mais um Quintura Cast. Aqui, que o programa é um Quintura, né? O mínimo aqui é 35 graus na sombra. Então, vocês que ainda não assistiram os outros, é só ver aqui no canal que tem os outros, hein? E hoje, meu convidado vai contar a trajetória dele, de como foi que começou nesse mundo das artes, nesse mundo de escrita e tudo mais, né? Que é Ruziano Paulino. Fala aí, meu querido. Olá, Vandé, tudo bem? Prazer estar aqui no Quintura Cast, né? Literalmente. Que, literalmente é o podcast mais quente da internet, né? Então, minha trajetória... Tipo assim, Luciano, porque quando a gente se conheceu era o quê? Final dos anos 90, não foi? Foi. Acho que até meados ali. Meados dos anos 90. Naquela época você já lia. Eu lembro que a gente se conheceu justamente também por causa eu acho que era Conan, não foi não? Conan. Até hoje, na verdade, eu tenho uma coleção de revistas de Conan, né? Quadrinhos do Conan. E aí, lá meados da década de 90, a gente se reunia muito porque você sempre teve um acervo, como tem até hoje ainda, né? Um acervo muito grande de quadrinhos, e aí eu já gostava de ler, mas na verdade o meu primeiro quadrinho, né, que eu comprei nem foi Conan, foi Batman. O primeiro quadrinho que leu? O primeiro quadrinho, ainda tem esse quadrinho, que era uma história de Batman, que era uma sequência de 4 histórias, que se passava na Índia. Ainda lembro muito bem. É incrível como a gente consegue resgatar, né, na memória. Se passava na Índia, e eu acabei que não completei essa coleção. Eram 4 edições, eu perdi a terceira, mas aí consegui a quarta e o final. Já nos anos 90, quando a gente se reunia, foi lá naquele cerne da criação do Kabum, né? Kabum, né? Justamente impulsionado por essas leituras que a gente fazia. E aí, com você, eu comecei a ler Tex também, que aí eu não tinha, até então, não conhecia Tex. Então, a sua entrada nos quadrinhos foi o Batman. O Batman. Assim. Foi com o Batman, e aí depois passei pro Conan, e aí Tex, e aí vieram, né, Homem-Aranha, os heróis da Marvel, e até que comecei a me aventurar, né, porque sempre gostei de desenhar. Aí a arte, eu nem consigo nem lembrar bem, desde os cadernos de desenho que meu pai comprava para me desenhar, aqueles caderninhos que tinham uma folha transparente e outra folha. Que a gente botava transparente assim para desenhar, né? E passava para a folha normal. Passava para a folha normal. Então, desde dessa época que eu gostava de copiar, né, os desenhos, aí me aventurei fazendo alguns quadrinhos que não foram publicados nunca, mas alguns ainda tenho. Um que chama Medo, né? A gente tem até uma história curiosa, que eu desenhei um quadrinho escrito junto com um primo meu, com o saudoso Léo, e aí Vandé morava em Natal, né? Isso aí já acho que depois dos anos 2000 já. E Vandé levou esse quadrinho, os originais, para mostrar uma pessoa em Natal, e acabou perdendo a mala com o quadrinho e tudo, né? Foi. Nessa época perdeu esses quadrinhos. Um monte eu tinha o quadrinho Batman 1 de Mazzucchelli, que foi nesse pacote, que foi para Natal. A minha prima deixou esqueceu a bolsa dela lá onde do ônibus, na rodoviária. Um quadrinho, foi uma desgraça. Porque era uma época assim, pré-internet, e a gente não tinha tanto acesso, e aí você tinha mesmo que levar os originais, não tinha... Eu perdi os originais da primeira aventura de Enigma que eu fiz, os originais nesse negócio. E é incrível, né, esse processo criativo, que pelo menos na cabeça da gente, a gente acha que não consegue fazer mais a mesma história. Tanto que eu não tentei mais fazer. Aí eu tenho ainda os originais do Medo 2, que seria uma espécie de continuação da primeira. Continuação dessa história. Aí tipo assim, esse foi o processo, como você conheceu os quadrinhos, né? Isso. Aí a leitura do livro, assim, livro, você... Olha, livro, por incrível que pareça, eu não tenho uma recordação nítida, como eu tenho dos quadrinhos. Do primeiro? Do primeiro livro, não tenho.
E aí a gente vê a importância, né? Porque a gente às vezes negligencia de dizer, só incentivar a criança a ler livros, mas o quadrinho é uma excelente porta de entrada. Tanto que eu consigo lembrar bem qual foi o primeiro quadrinho que eu li e a sequência, mas não consigo lembrar dos livros. Mas acredito que esse amor pelos livros, ele surgiu justamente dessa paixão que eu tinha pela leitura dos quadrinhos. Os quadrinhos, além das imagens, eles sempre me encantaram muito pelas histórias, né? Aquelas histórias do Conan, que ele era aquele herói meio violento e que tinha muitos princípios. E sem falar que as histórias de Conan era quase um livro, né? Porque havia um texto muito... eu lembro dos textos do início da Espada Selvagem de Conan, né? Que tinha uns textos muito legais. Você ficava assim empolgado com os textos e vinha ele aparecendo, né? Inclusive, eu tenho alguns clássicos lá, né? Uns que eu adquiri com você. Tem uma edição número 100 que mostra a história da Espada Selvagem de Conan, a história de Robert A. Howard, quando ele teve a ideia, né, durante uma viagem de criar o Conan. Mas voltando aqui para a história dos livros, então, a partir dessa ideia desse amor pelos quadrinhos, pela leitura dos quadrinhos, aí eu comecei nos livros e nunca mais parei. Tanto que isso veio se tornar depois a minha maior paixão, que é a escrita, né? A escrita de livros, porque e aí a gente chegou a publicar juntos, né? Escrevi histórias em quadrinhos que Vandé desenhou e a gente publicou. 2013, né? Uma curiosidade que eu não lembro, né? Aquela história lá que eu desenhei, que foi em Fronteira Livre, né? Agora eu não lembro mais nem o nome da... Dádivas. 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 Pronto. Você tinha escrito... Era um conto. Isso. Que eu lembro, né? Você escreveu um conto e eu achei legal e estava quadrinizado. Foi assim? Ao menos eu tenho essa lembrança. Era um conto. Na verdade, o Dádivas, eu não escrevi como se fosse para um quadrinho. Ele era um conto, porque eu já gostava de escrever contos bem curtos. E aí eles sempre tiveram uma narrativa muito rápida. E aí, quando você lê, você diz, dá para quadrinizar. E aí que era a história de um rapaz, né, que ele tinha vontades ele tinha várias habilidades. Ele não tinha muita habilidade para luta, mas ele tinha para arte, né? E tanto que a gente depois mudou o final, né? Eu tinha o final e você, não, acho que esse final seria mais interessante. Que a gente atualizou, né? Porque a história se passava, não era tipo medieval, aí a gente botou para o final terminar nos tempos atuais, né? Uma coisa bem... Isso. Nos tempos atuais, como se ele tinha tido uma visão do futuro, né? Do que aconteceria. Isso, né? E aí, a partir desses micro, que eu posso chamar até de mini contos, não era um micro conto, mas eram contos curtos que, se a gente fosse escrever ele para um livro, ele não daria 2 páginas, talvez. Mas aí isso me despertou a ideia de que eu posso escrever para quadrinhos, tanto que depois acabei publicando tirinhas, né? Que foi depois do Fronteira Livre, que saiu as Dádivas, aí depois você foi no Tirando Uma, né? No Tirando Uma. Com o Homo Econômicos, né? Homo Econômicos, porque... E ainda tem um adendo, né? Que tem um KinturaCast aqui, viu? Acho que é o número 2. Número 2. Falando das nossas aventuras com o Cabum. Os quadrinhos Cabum. Ele começou lá fazendo, né? Ali foi o assim, como é que a gente chama? Tipo um ponto de virada, assim. Eu acho que todo mundo, ninguém tinha publicado ali. Ninguém tinha. Até ali ninguém tinha publicado. Ninguém tinha. Aquele fanzine foi tipo o início de quem hoje em dia, da gente que faz quadrinhos, né? Porque ali tava eu, você, Wagner, Moisés, o finado Léo, né? E Volclenes com as participações dele. Participações também de Volclenes, é verdade. Aí pronto. Aí dali que isso foi no final de 99 para 2000, né? Isso. Aí no caso só veio a ser publicado uma história sua 2013, que foi com Fronteira Livre. 2013. Mas o interessante é que, apesar desse hiato, mas eu continuei escrevendo.
porque o primeiro livro que eu comecei a escrever, ele nunca foi publicado e também não foi terminado, né? Ele é um livro de ficção científica que se passa na antiga São Rafael, né? A cidade que a gente mora, uma cidade a gente chama de antiga para quem não conhece, porque na década de 80 houve a construção da barragem Armando Ribeiro, a cidade foi inundada e foi reconstruída em outro local. Então essa história se passa na antiga São Rafael. E esse livro nunca foi terminado, mas ele começou a ser escrito durante esse período. Então eu tenho registros dele, eu tenho todos os arquivos dele, inclusive eu tenho arquivos escrito à mão da pesquisa que eu fazia para o livro, mais ou menos de 2010, né? Então eu tenho registros desse, inclusive uma vez eu encontrei eles molhados lá, que estavam guardados lá pela garagem e tal. Mas eu guardo ainda com muito carinho esses registros, porque eu espero terminar ele um dia, apesar dele ter ficado no meio do caminho. Mas aí assim, durante esse período eu continuei escrevendo. Principalmente aqueles contos pequenos. Principalmente, né? Os contos pequenos. Mesmo que não publiquei, e aí eu só vim a publicar de fato um livro em 2018, que foi O Preço da Escolha, né? Mas durante esse período eu continuei escrevendo, e aí várias das ideias que eu tive, algumas das ideias que eu tive para os contos, porque O Preço da Escolha é um livro de contos, tem 12 contos, algumas dessas ideias eu já tinha anotado elas antes, que é um grande mote do escritor, né? Anotar. A gente tem que anotar as ideias, porque as ideias elas vêm, e aí a gente, se você não anota, depois a ideia é outra ideia. E é interessante que às vezes você revisita aquela ideia e aí você consegue escrever E às vezes passa até aquela ideia, se torna outra coisa, né? E vai eu acho que criando pernas para outras. Bem assim mesmo. Desse jeito. Então, o que eu queria dizer com isso? Mesmo não publicando durante esse período, mas a gente estava produzindo, que é o que é mais importante. Por exemplo, a gente teve aquele incentivo nós mesmos publicávamos, né, os quadrinhos Cabuns lá no podcast com o Wagner. A gente fala muito bem sobre isso. Muito bem. Publicava com a ajuda do comércio local, o que podia parecer que era uma brincadeira, né, de um grupo de amigos. Tava formando ali um negócio que no futuro poderia dar alguma coisa. Formando um negócio que poderia dar alguma coisa. O que acontece hoje em dia, e eu acho que com ainda mais força, porque a gente tem o grande amplificador da internet e ferramentas poderosas como o KDP da Amazon para publicar, o incentivo da gente ver, por exemplo, eu publicar um livro, incentivar um amigo, como aconteceu com Saulo, né? E aí ele também publicar, e aí isso é uma coisa que vai se retroalimentando e cada vez mais a gente vai tendo... Aí assim, o Preço da Escolha de 2018, né? Assim? 18. Ele foi publicado físico, né? E na Amazon. Aí veio 2019. Você continuou escrevendo, assim. Mas teve a primeira... Vamos colocar a Kabum como a primeira. Isso, no final dos anos 90. Depois, em 2013, a Fronteira Livre. Com Dádivas. Fazendo uma trajetória daquilo que foi publicado, não do que está escrito. Escrever, a gente sempre escreveu. Aí a viagem é grande, se a gente for pensar nisso. Aí tipo assim, aí veio O Preço da Escolha. Entre Dádivas, assim, se a gente contar publicado online, também teve o Homo Econômicos no Tirando Uma. No Tirando Uma, que foi entre Dádivas e O Preço da Escolha, em 2018. Tá certo. Eu estava esquecendo do Tirando Uma, né? Para você ver, né? Porque aí a gente publicou físico no final dos anos 90, que não existia essa coisa de online, né? A gente publicou um fanzine. Né? Em 2013 a gente publicou junto Dádivas na Fronteira Livre, que é uma coletânea, viu, de quadrinhos. O Fronteira Livre tem vários artistas de vários estados brasileiros. Aí surge a internet e a gente percebe que dá para publicar na internet, né? Que foi assim como eu também participei do Tirando Uma, né? Que eu tinha os cabeças, tinha Pulp, e eu lembro
tinha Miguel. Eu e Era. Miguel fazíamos umas tirinhas também lá. Né? Que É. é como você falou, a internet possibilitou das pessoas mostrarem cada vez mais o trabalho, né? E Isso. assim, diferente do final dos anos 90 que a gente fazia as xerox para fazer o fanzine, a internet possibilita você fazer um negocinho mais legal e publicar online, né? Que é fácil de você ler, qualquer celular, tablet e assim vai, né? Sem falar que, só um adendo, além de possibilitar, a internet possibilitar a publicação, ela possibilita interligar artistas e de diferentes níveis e diferentes ramos e que moram bem distantes. Bem distante, Vou dar um exemplo. Hoje em dia, boa parte dos meus livros tem uma menina de São Paulo que faz a correção. Então eu contrato o serviço dela, mando o arquivo via e-mail, ela faz a correção, retorna para mim. Milena já fez esse trabalho para mim no Mentes Inquietas. Então, você hoje em dia nem precisa estar no mesmo local físico. Mesmo local, né? Você contrata a pessoa que mora em outro estado e ela faz um trabalho excelente. A capista do Mentes Inquietas mora em São Paulo. É verdade. E agora eu queria chegar, porque, por exemplo, teve o lançamento do 2018. 18, péssimo preço da fundado, escolha, preço da 2018. Logo depois veio a pandemia. Na pandemia a gente se reuniu e começou a... Né, que foi justamente nesse burburinho e nesse fechamento de tudo que a gente se reuniu e criou o Engrenarte, né? Para incentivar, que foi aí onde meu irmão teve, que escreve quadrinhos, né? Wagner escreveu o livro dele de contos de terror, e você escreveu um também, né? Isso. Foi assim como aconteceu, né? Parecem dois paralelos muito interessantes. Assim como aconteceu na época dos quadrinhos Kabum, do fanzine, aconteceu durante a 20 pandemia. 20 anos depois, olha. 19. 20 anos depois. Então a gente não tinha percebido isso. É verdade. 20 anos depois surgiu com a pandemia. Novamente reuniu aqui todo mundo, que estava todo mundo aqui na cidade pequena, né? A gente se reuniu. Você começou a escrever os contos, Wagner escreveu, e que foi publicado pela Lei Aldir Blanc, né? Pela Lei Aldir Blanc, pelo edital da Lei Aldir Blanc. Foi o seu segundo livro de contos, né? O primeiro, O Preço da Escolha. Na verdade, eu já tinha 3 publicados de contos policiais, porque foi O Preço da Escolha, e aí, antes de se reunir, eu já tinha publicado online na Amazon, né? Sim, não, mas eu tô falando do digital. Não, dos físicos. Dos físicos. Físicos, sim. Físicos foi esse. A gente chega lá nos digitais. A gente, calma. Aí assim, o seu segundo livro impresso. Isso. Veio O Preço da Escolha. Depois o Mentes Inquietas. Mentes Inquietas, que aí foi pela Lei Aldir Blanc, saiu em 2021, né? Foi. Foi fruto dessa reunião de 2019, né? Que a gente reuniu o grupo, fez uma Engrenarte e começou a escrever. A gente escrevia, se reunia cada vez na casa de uma, né? E todo mundo lia os contos de todo mundo, opinava. E quando fechou tudo, a gente passava, eu lembro que a gente recebia o WhatsApp, olha aí, confira aí o conto que eu acabei de terminar. Isso. E quando dava para se reunir, né? Na pandemia, e a gente se reunia. Fizemos muitas reuniões online. Isso, lembra, não? Foi, várias online. Para discutir, olha, essa história tá assim. Mandava os contos por WhatsApp, o pessoal lia. O primeiro, rapaz, isso foi. Não vou dizer que tá precisando de outra pandemia, não. Tá precisando ter mais essas reuniões. Mas porque foi uma época bastante produtiva. Porque dela saiu o livro de Wagner, o Relatos Sobrenaturais, o livro de contos de terror. Saiu Mentes Inquietas. Nessas reuniões foi onde foi a fagulha para Saulo começar a escrever, né? É verdade. Que depois ele publicou o livro lá sobre a lenda da Rasga Mortalha, né? E até outros amigos nossos escreveram, ainda não publicaram, né? Como Jean, mas tem vários contos escritos dessa época. É verdade. E aí pronto, aí a gente chega, porque o Mentes Inquietas foi o último impresso. Aí vamos voltar agora, a gente volta para os digitais. Volta que eu digo porque aí, assim, você mesmo falou que antes de Mentes Inquietas já tinha publicado digital, né? Isso. Assim, só um parêntese que, falando em impresso ainda,
que eu participei, antes do Mentes Inquietas, de algumas antologias, né, que saíram impresso. Participei de uma antologia pela Peculiar Editora, na verdade eu participei de duas, né? Mas essa foi a mais marcante, que era o Máculas de Salem. Uma antologia que até hoje eu guardo com muito carinho, porque foi através dela que eu conheci um grupo de pessoas de vários cantos do Brasil, que a gente depois produziu 7 antologias. Durante a pandemia também, cada mês, uma pessoa, a cada 2 meses, uma pessoa do grupo, era um grupo com 7 pessoas, dizia um tema e a gente escrevia um conto sobre aquele tema e publicava algumas e saiu impresso. Então teve uma sobre o folclore macabro, que eram contos de terror sobre o folclore brasileiro com uma perspectiva mais do terror. Saiu um de escrita hot, que esse foi o primeiro conto hot que eu escrevi e gostei, e depois saíram, né, escrevi, a gente vai falar ainda, outros nessa temática, mas aí, assim, ainda nos impressos, eu participei dessas antologias. Então, essa foi antes de Mentes Inquietas? Antes do Mentes Inquietas. Vixe, eu tava achando porque, que assim, depois. Não, 2020. O Mentes Inquietas saiu 21. Tá certo. Eles foram escritos mais ou menos na mesma época. Só que a publicação do... que teve que foi antes. Porque a publicação do Mentes Inquietas, que era pela Lei Aldir Blanc, ela acabou demorando um pouco mais para sair, né? Tô entendendo. Apesar de estar naquele processo de produção do livro, mas ele demorou mais, saiu em 2021. E aí em 2020 a gente publicou através dessas antologias. Que é uma forma interessante do autor independente. Conhecer novas pessoas, ter uma distribuição maior, porque quanto mais você conhece e vê outras pessoas trabalhando, você também incentiva até você, né, a fazer. É verdade. Inclusive, concordo sempre com isso. Só para não fugir dessa questão das antologias, teve um conto que eu escrevi para uma dessas antologias. A antologia não conseguiu ir para frente porque não teve muitos escritores, né? Porque essas antologias funcionam assim, eles abrem um edital, as pessoas enviam os contos, e aí eles precisam de uma quantidade X de contos. Não teve a quantidade X, a menina que era a organizadora do conto mandou um e-mail muito bom, que eu considero muito bom, até hoje eu tenho esse e-mail, onde ela elogiava muito o conto, dizia que estava muito bem escrito, que queria ver um dia aquele conto publicado, e depois eu publiquei ele na Amazon. Ela disse, infelizmente a antologia não formou, mas você pode depois... E aí depois eu publiquei, ele tá lá entre os meus digitais da Amazon. Então, não só a questão da publicação, mas esses contatos que você faz com pessoas do meio são muito produtivos. Ajudando, né? E fazendo com que cresça a biblioteca da própria pessoa, né? Aí, pronto, o último impresso foi Mentes Inquietas, né? Mentes Inquietas. Você está investindo muito no digital. Quantos na Amazon já tem? Atualmente eu tô com 10 na Amazon, 10 e-books na Amazon, porque a gente vê que o Mentes Inquietas foi uma experiência muito interessante. Para a gente acessar os editais do Estado, ver como é o processo, né? Mas a gente viu também uma coisa. A cidade, pelo menos eu percebi isso, a cidade pequena que a gente mora ainda não... Ela é muito carente de eventos, a gente não tem muitos eventos de literatura, absorver, né? Então aqueles exemplares que a gente fez demora muito para a gente distribuir, a gente tem que fazer a distribuição, e aí como não tem muitos eventos, demoram a vender, digamos assim. E aí o digital surgiu como uma alternativa mais barata, porque eu posso escrever, contrato uma menina para fazer a revisão, e aí os próprios amigos fazem a leitura crítica, né? Então a gente tem um barateamento muito grande, e ao mesmo tempo eu não tenho aquele estoque de livros físicos. Claro, ainda é um produto que precisa de divulgação, e aí todo esse processo é por conta do autor independente. Mas acaba que a distribuição vai aí para o mundo todo, né? Para vários países, né? Porque a gente coloca lá na Amazon, pelo KDP, e a distribuição é mundial. Então, o Mentes Inquietas, que é o meu livro mais lido, ele tá também digital lá na Amazon. Ele já teve leituras em diversos países, leituras no Japão,
praticamente todos os meses ele tem páginas lidas nos Estados Unidos, apesar de ser um livro em português, né? Ele não tem a versão em inglês, mas... Ainda. Mas... Vamos botar assim, porque ainda. E aí isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Fora as leituras em português, na Amazon do Brasil, né? Então esse foi um caminho que de uns anos para cá, desde 2021, da publicação do Mentes Inquietas, que eu tomei. Além, é claro, de colocar também numa plataforma lá, alguns deles, que é o iClap, né? Algumas pessoas talvez não conheçam, mas é uma plataforma de autopublicação sob demanda. Então ele é físico, mas aí ele é impresso cada vez que uma pessoa vai lá e compra aquela obra. Então a pessoa comprou o seu livro, a iClap imprime e envia para casa da pessoa. Mas aí o meu foco principal tem sido publicar realmente na Amazon. Então estou com 10 livros atualmente lá, incluindo os livros de contos e uns livros maiores com noveletas. E aí os temas... Variados. Então tem livro para todo gosto, viu? Vou deixar o link da Amazon dele aqui, viu? Embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e conheça. Porque vai ter tema para tudo quanto é jeito. Para todos os gostos. Desde terror até policial, até romance hot. Tem para todos os públicos. Mas me diga, você tem assim um tema que você goste mais? Eu digo assim, por exemplo, eu gosto muito de histórias policiais, né? É um tema que eu sempre estou fazendo. Você tem algum tema assim que... Não, rapaz, eu gosto de escrever isso. Eu tenho trabalhado eu tenho um lá, que é o Noites Gélidas, Corpos Ardentes. É uma noveleta noir. Eu gosto muito desse tema de detetive, mas o detetive mais naquela cidade sombria, naquela cidade suja, onde cada pessoa que você vê, você acha que é uma pessoa corrompida. Ninguém tá certinho, né? Ninguém nem o próprio detetive da história. Então eu gosto muito dessas histórias e tenho tentado, tanto que eu tô com outro livro escrito dessa sequência, e o meu pensamento é transformar isso numa coletânea de várias noveletas. Eles nem são contos, que eles são histórias maiores, com aqueles mesmos personagens e acrescentando outros personagens. As histórias se passam na mesma cidade lá. E aí esse é o tema que me faz brilhar os olhos. O detetive que ele tem um seu senso de justiça, mas para aplicar a justiça ele às vezes passa por cima das leis, né? Então eu adoro esse... Eu acho que essas coisas de anti-herói, né, ficou muito famoso no final dos anos 80 para os anos 90, tanto nos quadrinhos como até mesmo no cinema. Tudo isso ficou bem... E realmente, se você for ver, não existe essa coisa de certo e errado, né? Isso depende muito do momento, né? Até porque, justamente o que você falou, eu penso muito sobre isso. Não existe aquela pessoa, aquela figura que só é certa, que só anda na linha, né? E às vezes o certo depende do momento, né? E aí o que eu gosto é que nessas histórias até às vezes parece que a própria cidade é viva, né? A cidade influencia também. Né? Você vai escrevendo, você pensa na cidade, né? E vai juntando. Uma história interessante, curiosa. Que isso eu acho que acontece com todo escritor, com quem faz quadrinhos. Às vezes a história segue por um rumo que você nem planejou, né? Esse detetive, o Edward Russell, ele... Em uma das histórias, essa história ainda nem está publicada, sem dar spoiler, né? Ele seguia uma cena em que ele precisava levar uma pessoa até um determinado local. Ele é um detetive, um policial. E aí ele precisava levar essa pessoa para um local que eu já tinha planejado para onde ia. E no meio da história, inesperadamente, ele acabava... que começou a seguir por um outro rumo totalmente diferente, e parecia que ele estava
comandando a história. Isso é muito interessante. Parece às vezes que o personagem, ele incorpora a sua personalidade, né? E fica ali e não, eu vou por aqui. Ele é quem decide. Ele é quem decide. Isso é uma das coisas curiosas sobre, não, mas sobre escrever. Isso acontece também para quem, ao menos eu, né? Eu vou escrevendo a história e às vezes o personagem é quem diz, não, aqui não tá legal não, vamos por aqui. Isso acontece. Isso é muito interessante. Isso é bom demais. E isso é gostoso, né? Que depois você volta na história e você vai ler e diz, cara, o jeito que o personagem foi era melhor do que o que eu planejado. É verdade. Então a gente foi da Kabum aos livros impressos e aos digitais, né? Aí, assim, tá escrevendo algo que pretende ser impresso, digital, o que agora, no momento? No exato momento. Porque assim, você já tem 10 lá digital. Digitais. Tem os impressos. Os impressos. E no momento, o que é que você está fazendo? Atualmente estou trabalhando num projeto, né? Que eu pretendo lançá-lo impresso, colocar digital também, mas o foco desse projeto é que ele seja impresso. É um projeto que eu considero um dos mais importantes que eu desenvolvi até hoje. Que ele é um projeto sobre lendas do Nordeste. Eu já tinha escrevido, né, naquela antologia que eu falei sobre folclore brasileiro, eu tinha escrevido um conto sobre o Boto. É uma versão do Boto mais macabra, mais sombria, que eram contos de terror. Mas esse que eu estou trabalhando atualmente, ele trabalha com lendas do Nordeste, só lendas do Nordeste, e que eles se passam no contexto da cidade que a gente vive, que é São Rafael. São Rafael. Então ele é um livro que eu estou colocando muita expectativa nele. Acredito que vai ser... ele não é um livro longo. Ele está mais para uma noveleta. Ele não chega a ser um romance longo. Mas eu estou botando muita expectativa nele, porque ao mesmo tempo que eu quero trazer de volta essa cultura das lendas do Nordeste, e aí, claro, eu faço uma nova roupagem para essas lendas, porque é uma história de ficção. É uma ficção que, ao mesmo tempo, ela contrasta com a parte histórica da nossa cidade, que é uma coisa que eu quero resgatar também. A gente tem livros fantásticos aqui sobre a história de São Rafael. Sim. Mas esse é um que eu quero trazer fatos históricos que realmente aconteceram na nossa cidade e mesclar com essas lendas do Nordeste brasileiro. Então, é um livro que tem sido muito bom de escrever. Eu já estou com a primeira versão dele pronta. Hoje mesmo eu estava trabalhando na segunda releitura dele, né? Porque a primeira escrita, você ainda tem muito que lapidar, é como um diamante bruto. E hoje mesmo estava trabalhando na segunda versão dele, e cada vez que eu releio, cada vez que eu vou acrescentando fatos, lapidando, eu fico mais empolgado com essa história. Então, tá me deixando, até eu tô ficando curioso, viu? Porque isso eu ainda não li nada não, viu? Dele, ele só me falou. Espero que ele seja realmente tudo aquilo que toda aquela empolgação que eu tô colocando nele, porque tem sido o projeto mais audacioso que eu escrevi até hoje. Apesar de eu ter, não é o maior, como esse que eu digo, do detetive, ele tem um livro pronto, a primeira versão com cerca de 150 páginas, que é bem maior do que esse vai ficar, mas em termos de tentar mesclar história com lendas e a história do nosso município, município que eu nasci, cresci e adoro, ele tem me trazido muita satisfação em fazê-lo e tem me dado uma expectativa boa de que vai ser muito bem aceito. E vai. Espero. Agora é só aguardar. Ei, a quintura tá grande. Hoje a quintura, viu? Hoje tá realmente, 35 graus, na sombra. Realmente. Então, a sua trajetória até aqui o momento é mais ou menos essa. Tem algumas coisas que a gente esqueceu e tal, mas é isso aí, né? Então, me diga, já que você é um leitor, eu vejo que você tem botado umas resenhas tanto no Instagram, né, de livros, quanto no YouTube, né, que você tem feito umas resenhas de livros. Bem rápido assim, eu quero que você indique um livro. Primeiro que venha na mente. Qual seria a indicação? Cara, vai vir agora
na mente o último que eu li. Um livro curto. Até nos próximos dias eu pretendo falar mais sobre ele nas minhas redes sociais lá. Que se chama O Dia que a Inspiração Apareceu, de Rob Gordon. É um livro que eu li. Ele é curtinho. Ele é um conto. Ele não tem nem 50 páginas, 40 e poucas páginas. E que eu descobri por acaso, mas que ele me encantou de uma forma, porque ele é um livro que foi escrito para escritores. Que coisa, o cara deu um nó na minha cabeça, porque eu conheci, só fazer uma breve introdução, conheci o Rob Gordon através de um podcast que ele tem no Spotify chamado Gente que Escreve. Eu conheci esse podcast e gostei muito do que ele fala sobre escrita. Ele comenta sobre processos de escrita. É um podcast para escritores. Uhum. E aí no podcast ele falou sobre esse livro. Ele dizia, esse livro é dedicado aos ouvintes do podcast. Eu fiquei curioso. Cara, que livro é esse? Fui atrás, o livro tá baratinho lá na Amazon. E aí eu comprei esse livro. Li ele assim de uma sentada. Rapidinho. Porque só a premissa do livro. O cara é um escritor que ele tá sem ideias para escrever. Mas pior que isso, ele tá num bloqueio criativo, mas ele tá achando que não há sentido na escrita dele. Ele acha que escrever talvez não seja tão importante quanto eu acho. Como eu brilho os olhos quando eu falo no meu livro. Ele tá num bloqueio. Nesse bloqueio. E aí ele recebe uma visita inesperada de uma mulher bem peculiar. Uma mulher misteriosa. E aí, a partir da visita dessa mulher, a mulher começa, ele vai, claro, no livro a gente vai saber quem é a mulher, e aí a mulher vai começar a fazer questionamentos a ele, que a gente, como escritor, começa a dizer, cara, esse questionamento também cabe para mim. Então esse é o livro que você indica? Esse é o livro que eu indico, porque ele vai, ele serve para quem não é escritor, mas se você já escreveu alguma coisa, ou até para quem gosta de contar histórias, assim, né? Esse livro é muito bom. Um livro curto, ele conseguiu sintetizar a ideia num conto muito curto, e que deixa você com a vontade, cara, realmente. Não vou contar o final, claro, mas vale a leitura. Ele tá baratinho lá na Amazon. O Dia que a Inspiração Apareceu. Esse é o livro que você indica? O livro que eu indico foi o último que eu li. E aí eu tenho muitos. E um quadrinho? Pode ser antigo, novo, uma coisa assim que vem na sua mente rapidamente. Um quadrinho, Sin City. Sin City? De Frank Miller. Justamente porque, por isso que eu falei antes, eu adoro aquele estilo de personagem, que a cidade é viva, a cidade influencia você. Não tem ninguém ali que você olhe e diga, esse cara é totalmente inocente. Em algum momento o cara fez uma besteira. Vai dar merda. Então eu adoro aquele estilo, né? Claro, além de Conan, né? Conan, por exemplo, toda vez que eu revisito, ainda outro dia, do nada assim, que eu tenho dessas coisas. Eu nem estava aqui em São Rafael, estava lendo um livro que não tinha nada a ver, e eu lembrei, porque falava em um cachorro lá, de uma história de Conan, de uma revista clássica, que ele tá junto com uma tribo lá de selvagens lá, e ele cria um cachorro chamado... Não, ele não cria, o cachorro acompanha ele lá, chamado Matador. E aí o cachorro morre, né, no meio das batalhas lá, e no final da história, eu lembrei disso, estava lendo um livro que não tinha nada a ver. No final da história, Conan tá brindando lá, né, terminou toda, e ele brinda ao cachorro, que ele dizia que o matador valia ao lado dele muito mais que muitos homens. Cara, que foda. Esse cara tem uma memória muito boa, viu? Porque eu já li histórias de conexão, não sei o que. Sei dessa história, mas contar a história assim, eu não tenho não. Que eu já li essa HQ. Eu sou de uma época que a gente lia, que no final dos anos 80 para o início dos anos 90, não existia essa coisa de celular, de internet, nem nada, né? O negócio era a gente ler. Então eu lia, era bolsa livro, era revista em quadrinhos, era... tinha outras coisas que a gente lia. Aí era a Turma da Mônica, misturava tudo, né? Qualquer coisa que desse para ler, que aparecesse para ler, a gente lia, né? Sobre antes da internet, que você falou aí, e
e a gente lê de tudo. Aí eu lembrei de uma coisa interessante, que eu e Léo, a gente gravava, até outro dia eu tava comentando com um amigo da gente, que é da época. A gente pegava fita cassete, e minha irmã tinha um gravadorzinho, e a gente gravava as histórias de Conan. Se fosse hoje, a gente era uma espécie de podcast. Ou a gente narrava, e engraçado que antes de começar, a gente decidia, por exemplo, ele fazia a voz de Conan, eu fazia a voz dos outros, e a gente gravava. Procurei muito esses cassetes, mas não encontrei mais nenhum. Isso é histórico, hein? Se encontrar. Olha só. A gente gravava no gravador da minha irmã. Perdi todos os nem cassetes. Saber o que é gravador. Um gravador de fita. Fita cassete, que é isso, hein? A gente hoje em dia não tem mais nem CD, imagina as fitas cassete. Apesar de que tem alguns coisa que tá voltando, né? Como fita cassete, vinil. Né? Mas é coisa da antigamente mesmo. E aí? Mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Só agradecer mais ou menos. O calor tá. É realmente o podcast mais quente da internet, viu? Então, só agradecer, ficar à sua disposição, Vané. Sempre que quiser convidar pra gente bater esse papo descontraído. Arte, leitura, cultura, pra mim é tudo. É sempre bom estar ao seu lado, né? Desde lá, a década de 90, inspirando. Mais de 20 anos. Aqui o cenário do cara já mostra o artista fantástico que ele é, né? Então só agradecer. Então eu que agradeço. Valeu meu irmão. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Acompanhe aqui o Quintura Cast. Não deixe de ver os outros Quintura, certo? E a gente volta no próximo episódio. Ok? Fomos!